Mas eu não achei essas coisas, não. Eu Tô brilhando agora, ó. sou zero tecnológica. Sou muito ruim. Não sabia nem como fazia essa live. Não, mas até que você se convidou, tá vendo? É aí, ó. Deu certo. O pessoal tá chegando, Marisa Patino Furlan, deve ser parente, hein? Vamos. A minha mãe. Eu vi uns Patini me adicionando aqui. É, então. A família tem que viver, né? Pelo menos a família. Pode deixar que vai estar no YouTube, você espalha pra todo mundo depois. Ah, tá bom. Tô ficando high-tech. É, tô vendo, porque eu não entendo nada dessas coisas, não. Tô aprendendo também. A Cássia. Oi. Ah lá, tia Fer, Heitor. Bom, vamos começar, né? Aí o pessoal vai entrando. Bom, gente, hoje a live é sobre Covid, né? Prevenção, e a gente também vai falar um pouquinho de imunodeficiência, né? Vou pedir para a Fernanda estar se apresentando. A Fernanda ela é imunologista. Conta aí, Fer. Sou alergista, imunologista pela Universidade Federal de São Paulo, né, Escola Paulista de Medicina, e mestre em ciências também pela Unifesp. Certo. Ô, Fer, começa contando para nós como é que esse vírus funciona no nosso organismo. Como é que ele ataca a gente? O vírus, o coronavírus especificamente, igual a qualquer outro vírus, né? Ele vem pelas vias respiratórias, onde ele é absorvido na mucosa das vias respiratórias, e aí ele atinge um tipo específico de células, que são as células que são as primeiras aí a fazer a defesa do nosso organismo, que é em especial aí os linfócitos. A gente tem outros tipos de células da imunidade inata, que vão tentar combater esses vírus, como os neutrófilos. Então, no primeiro momento tem um aumento de neutrófilos, monócitos, né, que são os nossos mastócitos circulantes, nossos macrófagos circulantes. E depois ele vai atingir aí as células dos linfócitos, principalmente os linfócitos TCD4, né, que a gente fala. Por isso que eles podem causar, a princípio, aí uma linfopenia, né, que quando a gente colhe o exame de sangue, os linfócitos vão estar um pouco mais baixos, porque a maioria deles podem estar sendo ocupados pelos vírus. Então, ele é o vírus ele é um agente intracelular, ele precisa entrar na célula para conseguir fazer a replicação e aí formar clones, né, de vírus para expandir aí no organismo. Todos os vírus agem desse jeito. O coronavírus, o Covid-19, esse novo que a gente está vendo, a gente já tinha conhecimento do coronavírus, já alguns outros tipos de coronavírus que já causaram pandemias também. Mas essa nova mutação, ela é nova para todo mundo, né? Para os médicos, para os cientistas, para todo mundo. Então a gente está conhecendo ele agora e quais são os efeitos diferentes que ele causa que os outros não causaram, né? Os outros coronavírus que causaram outras pandemias, como MERS, SARS, todas essas daí. E aí a gente está vendo algumas particularidades desse novo vírus que a gente está aos poucos tentando entender como combater de maneira mais eficiente. Certo. E qual que seria a diferença dele para H1N1? É um outro tipo de vírus, né? Ele é outra
família de vírus, que tem as suas cepas diferentes, igual o influenza também tem diversas cepas, são vírus diferentes, atacam, a pessoa pega a infecção do mesmo jeito, né, pela via respiratória, atacam as mesmas células, mas eles têm evolução diferente porque eles vão ter liberação de outras citocinas, né, que são os mediadores inflamatórios. Alguns são bem comuns, outras citocinas são diferentes. Certo. Mas a ação é praticamente semelhante, né? Certo. E por que esse vírus está causando uma preocupação tão grande, né? Porque tem muita gente que está achando assim demais esse isolamento, que o Brasil não está assim, né, com tantos casos. O que ele traz de tanta preocupação? A preocupação maior é porque é vírus novo, a gente não conhece ele, a gente sabe como evitá-lo, mas a gente não consegue combater. Então, é um inimigo novo, e o inimigo novo a gente sempre tem que ter um pouco mais de medo, né? A gente não sabe quais são as consequências que ele está causando no organismo. Ele está... liberação de mediadores inflamatórios bem intenso, que a gente alguns estudos aí estão mostrando. Uma ação até nas hemoglobinas, o que poderia ser a causa aí dessa hipóxia repentina que ele causa, né, que a gente não tinha visto nos outros vírus. Então, o principal fato é de ser um vírus novo. Então, a gente só vai ter respostas para ele, como tratar de maneira mais efetiva lá na frente. Quando começarem a sair os primeiros estudos mais robustos, por enquanto está tudo muito novo, não tem nenhum estudo que possa falar, não, esse remédio vai tratar, isso daqui é o tratamento padrão, não tem isso ainda, por se tratar de um vírus novo. O Brasil, a gente ainda não chegou no pico da pandemia, né? Precisa ter um contato maior aí. A gente tem cidades que já estão bastante graves, né? A gente aqui no interior, a gente está indo um pouco mais lento, graças a Deus. A transmissão comunitária local, ela está mais lenta, mas nas cidades grandes ela já está começando a ficar mais intensa. Então, por ser um vírus novo que a gente não sabe ainda como enfrentar, a gente tem que temer ele. Então, o isolamento, tudo isso que está sendo feito é necessário para a gente conseguir tempo para conseguir entender como que esse vírus age e não sobrecarregar principalmente o sistema de saúde, que essa é uma preocupação grande. Não vai ter leito de internação para todo mundo, não tem UTI, não tem respirador para todo mundo. Então, nesse primeiro momento, para evitar um aumento muito intenso dos casos, precisa mesmo. Certo. E a gente está vendo que aqui no Brasil, né, tá tendo uma diferença, né, que os jovens estão aparecendo mais, assim, infectados do que o esperado, né, porque na Europa foram mais os idosos que a gente ouviu falar. Tem alguma diferença do organismo? De mudança, assim, talvez, do vírus? Não, daqui do Brasil não, que a gente tem uma população mais jovem no Brasil, né? Se você comparar a população brasileira com a italiana, os italianos é uma população mais velha mesmo, né? E os jovens são o grupo que mais circula, né? Que tem maior transmissibilidade. Adolescentes e adultos jovens são os principais vetores, né? Que a gente fala. Que é quem transmite com mais facilidade. Mas nada que é no sistema imunológico, no organismo do jovem, que faz ele pegar mais função, não. Eles estão sendo mais contaminados, mas eles têm uma evolução e uma resposta mais rápida. Certo, a gente tem uma pergunta aqui do Tiago, que ele está perguntando, os imunodeficientes primários têm maior risco? Depende. A gente tem a imunodeficiência primária é um grupo de doenças muito vasto, né? Tem vários tipos de imunodeficiência primária. Como o vírus ele ataca mais a imunidade celular, então os pacientes que têm uma imunodeficiência celular, eles têm maior chance de evoluir mal quando tem contato com a infecção. Alguns pacientes que são os mais comuns, né? Que têm a imunodeficiência específica de anticorpos, eles tendem a ter uma evolução igual aos outros. O problema são os pacientes que já têm uma sequela. Então, por exemplo, os pacientes que tiveram
tiveram pneumonias de repetição podem ter sequela pulmonar e essas sequelas são um fator de risco para desenvolver a doença de uma forma mais grave. Então depende muito do tipo de imunodeficiência desse paciente. Eu acho que seria legal, para quem não sabe, explicar o que é imunodeficiência, Fernanda. Então, a imunodeficiência é quando o sistema imunológico ele tem uma deficiência. No caso da imunodeficiência primária, é aquela deficiência que ela tem um fator genético. Então, geralmente, a pessoa nasceu com uma predisposição genética, uma mutação genética, que faz com que o sistema imunológico, em algum ponto dele, sofra uma falha, e aí ele não consegue combater as infecções da maneira ideal, como deveria ser. Tem a imunodeficiência secundária, que é aquele problema de imunidade causado principalmente por infecções, como o HIV. Ele causa uma deficiência celular, mas por conta da infecção viral. Então, é uma falha do sistema imunológico que não vai conseguir combater as infecções da maneira que ele precisa. Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi. Não funcionaria muito diferente entre um organismo funcionando normal para um imunodeficiente? Não, depende da imunodeficiência. O paciente que tem uma imunodeficiência celular, uma deficiência combinada grave, ele vai evoluir pior, né? Aquele tempo que a gente teria para produzir anticorpos, ele não vai conseguir produzir. Então, ele vai ter uma infecção mais grave, igual acontece com os idosos. Os idosos, ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo um pouco da capacidade de produzir anticorpos, a função deles vai ficando prejudicada. Por isso que eles são chamados de grupos de risco. Então, todo mundo que tem uma alteração da imunidade, que tende a não responder bem à infecção, é um grupo que vai evoluir, que pode evoluir de maneira mais grave, né? Certo. Já que você falou de idoso, dizem que falam-se muito no jornal, né, que as crianças são assintomáticas, né, que dificilmente elas vão evoluir no quadro. O que é diferente do organismo delas? A gente não sabe ainda. Temos algumas hipóteses. Alguns artigos que apareceram aí mais interessantes costumam relacionar que, assim, na hora que você tem a infecção viral, o que causa, o que deixa essa infecção mais grave é a resposta inflamatória do corpo à infecção. Então, nesse primeiro momento que ele tenta estimular a imunidade inata, ele pode fazer o que eles chamam de tempestade de citocinas, que aumenta muito esses mediadores inflamatórios, e isso pode causar os danos, né? A alteração de coagulação, inflamação intensa. E talvez nas crianças, eles observaram que essa tempestade de citocina pode não estar acontecendo porque eles vão ter uma falha de produção de citocinas, é como se ele tivesse uma vantagem pela falha, ele não consegue produzir essa inflamação tão intensa, por isso que os sintomas são leves, ou às vezes as crianças não têm nem sintomas. Mas são hipóteses, né? A gente ainda não tem resposta para todas as perguntas. É novidade, né? Ainda já se sabe se, por acaso, a mulher grávida passa o vírus para o bebê? Então, os primeiros artigos que saíram falavam que não, mas já tem relatos de caso de uma gestante que com, acho que 29 semanas entrou em trabalho de parto e eles encontraram o vírus no recém-nascido, sim. Então, parece que passa, não se sabe quanto que ele consegue apresentar sintomas. Toda gestante passa anticorpos de memória para o bebê, que é o IgG, né, imunoglobulina G, mas nesse relato de caso eles encontraram imunoglobulina M também. Então, isso não passa para o bebê da mãe, então era do bebê. Então, por isso que eles acham que, além de passar, ele pode estar estimulando o sistema imunológico do recém-nascido a produzir anticorpos, que não vão ser eficientes, né, mas ele está estimulando. Então, parece que sim, passa sim para o recém-nascido. Entendi. Perguntaram qual a sua opinião sobre o tratamento com corticoide que o médico Roberto diz ser eficiente. Eu acho que andou nas notícias por aí, né? Um tratamento. Eu não sei quem que é o médico Roberto, mas falando do corticoide, o corticoide é aquele remédio coringa, né? Que ele tem inúmeras funções.
Ele pode ajudar bastante em alguns quadros pela ação anti-inflamatória que ele pode ter. Então, alguns lugares usam o corticoide para os pacientes mais graves, para diminuir a resposta inflamatória, né, que é o que pode causar dano. Mas o corticoide, se ele não for usado na dose certa, no tempo certo, ele produz efeitos colaterais que a gente não quer. Entre eles, a imunossupressão. Então, o sistema imunológico não vai conseguir produzir células adequadas, ele não vai se defender bem. E não é isso que a gente quer num quadro infeccioso, a gente quer que o sistema imune funcione bem, entendeu? Então, o corticoide, ele tem a sua ação, ele tem o seu uso, mas ele tem que ser tomado com bastante cautela. Atualmente, eles estão sendo usados apenas nos pacientes mais graves, para diminuir essa inflamação importante. Entendi. Uma pergunta, já que estamos falando de tratamento, né? Tem uma pergunta aqui sobre por que o tratamento com cloroquina é tão polêmico? Por quê? Porque ainda a gente não tem estudos mostrando quanto ele é seguro, quanto ele é efetivo para tratar o coronavírus. Ele é um remédio que está no mercado há bastante tempo, que ele é usado para controle para tratamento de malária, de algumas doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, mas ele traz muitos efeitos colaterais, principalmente alguns quadros de arritmia, e são efeitos colaterais bastante frequentes, né? Ele causa o que a gente chama de prolongamento do intervalo QT, no eletrocardiograma. Os cardiologistas vão entender melhor, mas isso pode gerar uma arritmia. E aí você pode transformar uma infecção num quadro mais grave. Eu tô vendo aqui entrando amigos meus lá da Unifesp, a Fernandinha Nobre, que sabe imunologia 10 mil vezes mais que eu. Aí ela pode dar a opinião dela também. Escreve aí para nós. Escreve aí, Fezinha. Pode contribuir. Né? A Roselena, minha mãe, está perguntando, né? O teste para coronavírus para paciente com IDP, eu acho que ela quer saber se funciona nos pacientes com imunodeficiência primária, né? Se o teste vai funcionar igual no organismo. Então. A gente tem 2 tipos principais de exames que estão sendo feitos para diagnóstico, né, do Covid. O melhor é o PCR, então o PCR ele não depende do sistema imunológico. O PCR ele vai identificar o RNA do vírus, né, o vírus no sangue. Então isso não depende do paciente. Agora, o outro exame é o teste rápido, ele precisa da produção dos anticorpos, ele vai identificar IgM e IgG, e aí, dependendo do tipo de imunodeficiência que o paciente tem, ele pode não ser observado. Mas no PCR, todo mundo consegue diagnosticar em todo mundo, até nos imunodeficientes. Certo. Oi, Mari. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá bom? O que a gente pode fazer para estar se protegendo desse vírus? Tudo isso que a gente já está ouvindo aí na televisão, né, com tanta frequência. Lavar sempre bem as mãos. São hábitos, na verdade, Natália, que as pessoas já tinham que fazer sempre, né? Lavar sempre bem as mãos, usar o álcool gel quando não é possível usar água com sabão, evitar o contato próximo com as pessoas. Esse vírus, ele tem uma particularidade que ele tem uma transmissão muito rápida e muito fácil. Então, é preciso manter o distanciamento social. Algumas pessoas são assintomáticas, podem passar um período longo sem sintomas, de 2 a 14 dias. Então, imagina uma pessoa 14 dias com o vírus transmitindo sem saber que tem. Então, por isso a importância do distanciamento social, né? Se as pessoas soubessem fazer bem o distanciamento social, às vezes o isolamento nem seria tão necessário, mas é difícil, né? Então, tem que ter esses cuidados, porque muita gente é assintomática ou já está transmitindo antes de aparecer o sintoma. Então, esses cuidados são importantes. Essa higienização que a gente está vendo acontecer em mercados, comércio, isso são coisas que deveriam ser feitas de rotina, né? E só agora que a gente está tendo informação desse vírus que a gente está vendo o quanto essas medidas seriam importantes. Porque não é só o coronavírus que a gente tem, né? A gente tem um monte de outros vírus, bactérias que causam infecções, algumas graves. Então, são condutas, são costumes que já deviam estar na sociedade, né? Inclusive, a gente pode pegar o coronavírus e outras doenças ao mesmo tempo, né?
Sim. Quando você tem uma infecção, você está passando por uma infecção, você torna o sistema imunológico mais propício a pegar uma nova infecção. É como se você tivesse aberto uma janela para os outros vírus, para as outras bactérias evoluírem mais fácil também, né? Então, a gente tem um monte de infecções, de resfriados causados por vírus que circulam, influenza. Aqui na nossa região, dengue, que é muito... está muito frequente, então um paciente que pegou dengue recentemente, ele pode pegar o vírus e evoluir com sintomas mais rápido até que as outras pessoas, né? Sim, e as pessoas, como você disse, né, não mantêm a higiene, né? O quintal limpo. Não é um costume da maioria das pessoas, é por isso que a gente vê tantos casos de dengue, de gastroenterites virais, né, que é praticamente higiene pessoal mesmo, né, da casa. A gente estava falando de cuidados, né? Hoje, né, estamos falando para a gente sair de máscara. E andando na rua, eu vejo as pessoas usarem a máscara de forma errada, né? Mas também me fica a seguinte questão: depois que eu ponho a máscara, como é que eu vou manusear ela? Eu não posso pôr a mão nela? E se eu precisar beber água, como é que eu faço para tirar essa máscara? Antes, a orientação era que usasse a máscara só quem tivesse sintoma para não transmitir. Mas agora a orientação é que todos usem, porque esses assintomáticos podem transmitir, né, sem estar apresentando sintoma, e também para proteger aí a via aérea. E uma vez que você está com ela exposta, a área que está exposta, ela pode estar contaminada. Então, se você coloca a mão, você está contaminando sua mão. Então, quando você mexe na máscara, você tem que lavar a mão imediatamente. Às vezes isso não é possível. Então, o que eles orientam é que a pessoa manipule a máscara sempre pelas laterais, né? E tirando as laterais e evitar o contato com o tecido. Até você, se você tá com infecção, você pode passar pela parte de dentro. Então, por isso que o ideal é manipular pelas extremidades, que são regiões que têm menos contato, né? Tá certo. E aí, depois, se for uma máscara descartável, ela ser descartada rápido, né? E colocar num saquinho plástico e depois jogar no lixo, para quem recolhe não ter contato também. E se for as de tecido, chegar e tirar e já colocar na água com sabão ou com alvejante para fazer a higienização. E quanto tempo que o vírus sobrevive na superfície de um tecido? Dependendo da superfície, ele tem um tempo de duração, né? A média das superfícies é de 4 a 72 horas, se eu não me engano. Então, ele pode ficar aí algumas horas, por isso que ele tem que ser lavado e trocado com frequência. O tecido, especificamente, eu não sei qual que é, mas eu sei que a média das superfícies no tecido, vidro, plástico, é de 4 a 72 horas. A gente continuando em prevenção, nós tá vindo um monte de coisa aqui na cabeça, né? E tem algumas perguntas para serem respondidas. Todo mundo fala assim, você liga assim, já passei pano com que boa na casa, né? Isso se faz necessário sempre dentro de casa? Se você é uma pessoa que está trabalhando, está circulando, está indo para a rua e está voltando, sim, porque o vírus ele pode também ficar no sapato. Uma pessoa que espirrou e jogou ali os perdigotos no chão, isso pode passar para o sapato e você levar para dentro de casa. Então, se você saiu na rua, o ideal é que você limpe a sola do sapato antes de entrar em casa ou passe um pano na casa. Para quem está em casa, que não está pondo o pé na rua, não tem necessidade de fazer essa higienização tão frequente, né? E não precisa ser água sanitária, pode ser com detergente, sabão. Talvez a água sanitária se faça mais prático, né? Mas se você está indo para a rua, aí precisa, né? Entrou em casa, precisa ter esses cuidados. O Thiago está perguntando aqui, a infusão da imunoglobulina, nesse momento, é eficaz até que ponto? Não, aí a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a imunoglobulina que a gente tem hoje disponível para tratamento, para reposição de anticorpos dos pacientes com imunodeficiência, eles ainda não contêm os anticorpos para a Covid-19, porque eles foram colhidos em pacientes que ainda não tinham tido o vírus, né? São colhidos há mais tempo. Então, esse sangue, ele é purificado, filtrado, são recolhidos os anticorpos de vários tipos de infecções que as pessoas tiveram contato. Então, talvez daqui a algum tempo as imunoglobulinas estejam chegando já com IgG para Covid. Por enquanto, ainda não. Então, mesmo os pacientes que têm imunodeficiência, que estão recebendo imunoglobulina, não estão protegidos contra o Covid, por enquanto, tá?
Então, independente do Covid, ele vai tomar imunoglobulina para proteger, para reposição dos anticorpos que a gente já tem circulantes. Mas para Covid, ele não protege ainda. A Fabiana está perguntando: meu filho foi diagnosticado recentemente com imunodeficiência comum variável, mas ainda não começou a fazer uso da imunoglobulina. O risco se ele pegar um vírus desses é muito maior? A imunodeficiência comum variável, ela é uma imunodeficiência moral, né? Ela é mais a produção de anticorpos. Se ele tem uma imunidade inata, né? Uma imunidade celular boa, ele pode evoluir bem e ter uma evolução igual às outras crianças. Agora, se essa imunodeficiência comum variável causou infecções respiratórias de repetição e ele já tem alguma lesão pulmonar, se ele tiver contato com o vírus, a chance dele desenvolver uma pneumonia mais importante, sintomas pulmonares mais intensos é maior. Então, depende do caso dele. Depende das sequelas que ele tem, das infecções que ele já teve. Mas, a princípio, a comum variável ela é uma imunodeficiência humoral. Então, a parte inata normalmente está boa, né? Espero que ela tenha respondido, Fabiana. O Fernanda, ela também estava perguntando. A gente vê na internet, né, muitas pessoas falando de coisas que a gente pode estar comendo ou fazendo que vai melhorar o nosso sistema imunológico, né? Até onde isso é bom e verdadeiro? A gente fala que assim, não existe nenhum alimento e nenhum medicamento, nenhuma vitamina que aumente a imunidade, né? Existem situações que podem levar a uma queda da imunidade. Então, se alimentar mal, não ter uma alimentação variada em nutrientes, micronutrientes, não dormir bem, não ter um bom estilo de vida, não praticar atividade física, isso são situações que podem prejudicar o sistema imunológico. Mas um alimento, uma situação que melhore, que faça o sistema imunológico ficar mais forte, não existe. Então, o que existe são situações que deixam ele mais fraco. Então, excesso de vitamina D, de vitamina C, de vitamina E, de vitamina A, não deixam o sistema imunológico mais forte, pelo contrário, né? Essas vitaminas lipossolúveis pode trazer, se você toma em excesso, pode trazer alguns prejuízos para o organismo, então precisa tomar bastante cuidado. Reposição de vitamina é para quem tem deficiência de vitamina. Para quem se alimenta bem, não tem necessidade de ficar repondo, né? Certo. Não, que hoje a gente ouve falar muito do shot para aumentar a imunidade, shot para queimar caloria, né? Água com limão e gratidão. Mais ou menos isso, né? Deve entrar mais questões rituais. Não, você tem que se alimentar bem, ter uma alimentação variada, dormir bem, o sono tem uma influência importante, praticar atividade física é essencial também. Então isso deixa o seu sistema imunológico como ele deveria ser. Não fazer essas coisas pode deixar ele mais fraco. Você falou de praticar atividade física, né? Você aconselha as pessoas a praticarem dentro de casa ou não teria problema fazer uma caminhada? Então, o ideal é que eu pratique dentro de casa agora, né? Até então, a gente até falava para os pacientes que eles podem fazer uma caminhada no bairro, quem gosta de fazer corrida. Então, assim, se você mora num bairro tranquilo, que não tem muito movimento, não tem problema. Agora, ir para lugares que são aglomerados, como a gente tem aqui o Parque do Aeroporto, essas coisas, que tem muita gente caminhando, já teve alguns estudos que mostraram que o vírus, né, na respiratória, ele pode atingir até 4 metros da pessoa que passa perto de você. Então, a pessoa que está correndo e espirrou 4 metros perto de você pode te passar o vírus, então tem que tomar cuidado. Está certo. Tem uma pergunta que enviaram aqui. Qual a razão de cidades com poucos casos terem que fazer isolamento? Seria que nem, por exemplo, Catanduva, né? Não temos muitos casos. Não temos muitos casos, mas não estamos isolados do mundo. Então, assim, se a gente fechasse fronteira, ninguém entra, ninguém sai, não precisaria fazer o isolamento, mas isso não é impossível. Então, a gente tem que fazer isolamento porque pessoas de fora estão vindo. Inclusive, os casos que a gente teve aqui, os primeiros casos, foram casos de pessoas que vieram de São Paulo, foram passear em São Paulo, vieram visitar um parente daqui, que mora aqui, e vieram de São Paulo e foram passando o vírus. Então, uma vez que o vírus já está na comunidade, ele se espalhar é muito rápido.
Então, a pessoa que pegou o vírus, ela vai poder transmitir ali para 4, 6 pessoas e cada uma delas vai começar a transmitir também. Então, mesmo que a gente esteja numa cidade com poucos casos, se não fizer o isolamento, eles vão aumentar. Então, a gente tem poucos casos, uma cidade pequena, mas a fronteira está aberta, né? O limite de município está aberto. Ainda tem um certo contato social. Não tem jeito, né? Fizeram uma pergunta aqui relacionada. Qual a diferença quando as pessoas vão, né, mostrar os casos de notificados e suspeitos? Não, suspeito é aquele paciente que foi atendido, que ele preenche os critérios, né, de síndrome gripal, e aí esse caso vai ser colhido o exame para ver se ele é um caso confirmado. Então, um caso suspeito pode virar um caso confirmado ou não confirmado. Agora, esses suspeitos, eles precisam ser notificados, que é quando você informa um órgão público, né, a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde, que você tem um caso suspeito. Então, esses são os notificados. Aí você notifica o órgão público. Tá certo. Você acha que as pessoas não estão levando a sério esse vírus? Então, no começo ele foi um pouco subestimado, né? Porque não se tinha muita noção da mortalidade. Enquanto ele estava longe da gente, parecia que ele não ia causar problema aqui. Mas ele chegou, algumas pessoas já estão morrendo, né? Muitas pessoas já estão morrendo. Então, as pessoas não podem subestimar um inimigo que a gente não conhece. Enquanto a gente não sabe como combater ele, tem que temer, tem que ter um pouquinho de respeito aí, porque a gente ainda não sabe como combater ele. Então, as pessoas têm que parar de achar que, não, comigo não vai acontecer, tá? Não, vai acontecer com alguém que você ama, com a sua família, e aí você vai sentir as consequências da responsabilidade, né? Sei que muita gente já está querendo voltar à vida normal, mas são riscos, né? E é bom a gente não correr agora. Enquanto a gente não sabe combater esse vírus, a gente tem que tomar cuidado, né? Tiago fez uma nova pergunta. Os imunodeficientes nessa pandemia podem trabalhar normal? Quais os melhores cuidados ao ser necessário sair de casa? Então, mais uma vez a gente volta para aquele assunto, depende da imunodeficiência. Um paciente que tem uma imunodeficiência de produção de anticorpos específicos, mas que está super bem controlado das infecções, não tem sequelas pulmonares importantes, ele pode trabalhar evitando aglomerados, tendo aqueles cuidados que todo mundo deve ter. O paciente que já tem uma sequela pulmonar importante, que tem uma deficiência celular ou uma combinada grave, não. Esse tem que ficar isolado e tem que ter cuidados maiores. Então, depende da imunodeficiência e do estado que esse paciente está, né? Bom, eu acho que responder. Bom, quais os melhores cuidados se é necessário sair de casa? Eu acho que nada além do tradicional também, né? Evitar o contato com as pessoas, locais aglomerados, fechados, né? Isso que a gente está vendo todo dia na televisão. A televisão está, de uma certa forma, ajudando até a orientar as pessoas, né? Já tive paciente, engraçado, Natália, tive paciente essa semana que perguntou assim para mim: doutora, esse negócio do vírus é verdade? Ou eu estou inventando para assustar a gente? Eu falei, eu acho que ninguém tem esse interesse de querer assustar a população. É verdade, toma cuidado com ele. Então, às vezes tem gente que não está acreditando, mas ele é verdade. É que parece coisa de filme essa pandemia, hein? Mas a gente esperava que isso um dia pudesse acontecer mesmo. A gente já teve outras pandemias, talvez por não ter chegado aqui, ou quando chegou, a gente não tinha ainda essa intensidade de uso de internet, as pessoas não ficavam sabendo. A gente viveu uma pandemia importante em 2009 com a influenza, né, quando ele chegou, que não foi tão intenso, né, os casos notificados, aí, a exposição da imprensa, mas foi importante também. Muita gente morreu, muita gente morre ainda atualmente no mundo todo de influenza. As pessoas não valorizam a vacinação, a gente vê que ano após ano, o tanto de pessoas que se vacinam para influenza vai caindo. Então, agora que eles viram uma nova ameaça, as pessoas estão assustando um pouco. Mas a gente já passou por outras pandemias e, graças a Deus, algumas epidemias não chegaram na gente, bem mais graves, né? Como ebola, essas coisas não chegaram aqui, mas a gente tem que temer, porque a gente vive num mundo globalizado. A fronteira, ela é imaginária, né? Não existe, né? Então, a gente tem que tomar cuidado.
A Cristiane está perguntando aqui, como saber que é um caso para procurar um atendimento hospitalar? Dependendo da gravidade dos sintomas que a pessoa está apresentando. Então, quando a pessoa tem síndrome gripal, que ela tem sintomas de tosse, odinofagia, né, que é dor de garganta, febre baixa, mas o estado geral dela é bom, ela pode ficar em observação em casa. A partir do momento que ela começa a apresentar uma febre alta mais persistente, mais de 48, 72 horas, evoluindo com falta de ar, cansaço, uma coisa que tem sido observada bastante é que o paciente começa a apresentar cansaço para as coisas do dia a dia. Então, subir uma escada já deixa ele ofegante, falar bastante, rir, chorar já deixa ele cansado, com falta de ar. Então, ele pode estar entrando para um quadro da síndrome respiratória aguda grave. Aí está na hora de procurar o hospital. Principalmente esse é o sintoma. Febre persistente é a falta de ar. Que ela, no começo, ela é leve e depois ela fica abrupta e aí você precisa de atendimento médico. Se a gente começa a ter os sintomas de gripe, né? Simples, que nem você falou, uma febre leve, uma dor de garganta, a gente deve chegar a notificar alguém ou a gente simplesmente trata como se fosse uma gripe comum em casa? Infelizmente, por enquanto, vai tratar como se fosse um resfriado comum. Porque se você não tem sintomas graves, ele é assim que ele vai funcionar para você, um resfriado comum. Quando você está evoluindo com sintomas mais importantes, né, enquadrando ali na síndrome respiratória, que você vai para o hospital ele é responsável por fazer essa notificação. Então, o hospital, a unidade de pronto atendimento, então quem atende esse paciente, que se ele suspeita que seja um caso, ele notifica como caso suspeito. Mas a confirmação, geralmente, ela é feita só no paciente internado mesmo. Então, só esses conseguem ser confirmados. Por isso que a gente tem muita subnotificação. Então, provavelmente os casos vão ser bem maiores que aqueles que a gente está sendo notificado, né? Certo. E se eu não estiver me sentindo bem, eu devo ir até o hospital ou devo ter alguma outra conduta? Um paciente que não está se sentindo bem, o ideal é que ele entre em contato com o seu médico, um médico que já acompanha ele, que já sabe do estado de saúde dele, explique quais são os sintomas que ele está tendo e aí o médico oriente o seu paciente, né? Se ele não conseguir ter contato com esse médico, aí ele procura uma unidade de pronto atendimento, uma unidade de urgência. Mas se for sintomas, é mais importante. Sintomas leves, isolamento. Mais uma pergunta da Cristiane. Pacientes com imunodeficiência devem vacinar mesmo sem fazer defesa? Depende da imunodeficiência. Se for uma imunodeficiência humoral, essa de anticorpos específicos, ele pode tomar as vacinas de agentes inativados. Então, por exemplo, da gripe. Ele deve tomar a vacina da gripe, mesmo que essa imunidade não seja muito eficiente. Se ele conseguir produzir 10% de anticorpos, já é alguma coisa, entendeu? Os pacientes com deficiência celular têm que tomar cuidado também, não são todas as vacinas que são liberadas. E aí as vacinas de agentes atenuados, né, como sarampo, rubéola, cachumba, febre amarela, varicela, esses não são indicados, né? Certo. Eu espero que todo mundo tenha tomado a vacina, né? Uma dúvida minha, assim, essas pessoas estão perguntando, Thiago, né, perguntou bastante de imunodeficiência, ele é daqui de Catanduva? Olha, eu não sei te responder. Porque é difícil a gente ter alguém que tem imunodeficiente, assim, né, na família, que tem dúvida sobre imunodeficiência. Por isso que eu tô perguntando. Fiquei curiosa de saber de onde que ele é, esse familiar, de onde que é. Gente, para quem não sabe, minha mãe é imunodeficiente. Aí, Fernanda, minha mãe compartilhou a live lá, né? Então pode ser que pode ser do grupinho ali dela. Aí, talvez a Cristiane também seja desse grupo, né? Pode eles ser. Estavam, eles, já que ia ser Itapeva. De Itapeva? Tá vendo? Aí provavelmente tem um povo diferente aqui. Da nossa região. A Cristiane é uma ICV aí, ela é como variável do Rio de Janeiro. Inclusive ela que é a coordenadora do Facebook, do IDP, eu acho que chama. Deve ser paciente ali da doutora Caterine, do pessoal ali do grupo dela, então. E também administradora lá do grupo do WhatsApp. Tá. Vocês têm mais alguma pergunta para estar fazendo?
Você gostaria de fazer alguma complementação, Fer? Não, é mais isso mesmo, as pessoas tomarem cuidado. A gente ainda não entrou no nosso pico aqui, né, da nossa região, que ainda está mais leve, mas vai aumentar. Então é uma questão de tempo, né? A gente sabe que aumentar aí é uma questão de tempo e as pessoas têm que continuar tomando cuidado, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. São orientações vindas de cientistas, de pesquisas científicas. Nunca tomar algum remédio, querer estocar remédio em casa porque ouviu falar que é bom para o tratamento. Medicamento tem que ser prescrito pelo médico. Muitos medicamentos têm efeitos colaterais importantes, às vezes graves. Então, só tome o remédio que o médico te orientou, né? Então, tem que tomar esses cuidados. Thiago está agradecendo. Obrigada. Bom, gente, você, Thiago, pela participação. Muitas perguntas. Ele perguntou algumas coisas que minha mãe queria ter perguntado também. Por isso que eu acabei não fazendo. É bom conversar com as pessoas que têm imunodeficiência, com os parentes que eles têm mais interesse, né? É um assunto que pouca gente conhece, né? E a gente gosta de falar desse assunto, mas muita gente desconhece. E não é um diagnóstico fácil de ser realizado, né? Não é fácil. Ele demora muito, né? O tempo de diagnóstico dos imunodeficientes é média de 5 a 10 anos. A gente não tem muitos exames disponíveis, né? Que a gente tem, que a gente consegue fazer, mas até o médico que acompanha ter essa noção de que, opa, essa infecção está muito frequente, isso daqui não é normal. Vamos procurar um imunologista, demora um pouco. Às vezes os pacientes já sofreram bastante, já tem algumas sequelas, né, para até ele conseguir a resposta dele, o tratamento dele, esse cuidado, né, que o paciente com imunodeficiência a gente acaba adotando pra gente, né, porque é um paciente para sempre que a gente tem que acompanhar. Isso é verdade, é o que eu diga. A gente acaba, os imunodeficientes acabam se tornando aí uma família, né, porque é um diagnóstico difícil de receber, difícil de lidar, mas que ele vai vendo com o tempo que tem muitas, apesar de ser uma doença rara, quando ela acontece com a gente, na nossa família, ela deixa de ser rara, né? Ela passa a ser a nossa doença. Então, a gente precisa de alguém que mostre que a gente não está sozinho, que tem outras pessoas que têm também, que estão passando pela mesma coisa, e que o mais importante é que você tenha o seu diagnóstico, vai ter o seu tratamento e o seu acompanhamento para ter a melhor qualidade de vida possível, né? Eu acho que a gente poderia aproveitar, Fernanda, e falar assim, o que faria a gente desconfiar que talvez tenha um problema de imunodeficiência? O principal sintoma da imunodeficiência são as infecções de repetição, né? Aquelas infecções que fogem do padrão normal. Então, as crianças que têm mais de 2 pneumonias por ano, mais do que 4 otites no ano, são os sinais de alerta de imunodeficiência, né? Reação adversa a BCG, história de imunodeficiente na família, asma grave de difícil controle, pacientes adultos que têm até infecções virais de repetição, herpes de repetição, quadros de infecção de garganta de repetição, que a gente não espera que o adulto tenha com muita frequência. Então, principalmente infecções de repetição, sejam elas respiratórias, pulmonares, de pele, diarreia crônica, falha de desenvolvimento e crescimento nas crianças. Então, o que foge do normal, a gente tem que pensar que tem alguma coisa diferente aqui acontecendo. E a imunodeficiência primária pode ser, às vezes até secundária pode ser uma hipótese que a gente tem que levar em consideração. Tá certo, então. Bom, gente, foi isso. Agradeço a disponibilidade da Fernanda. Imagina. Obrigada pelo convite. Precisando. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar pelo direct, que eu encaminho para a Fernanda, a gente está respondendo aí, tá bom? Isso. Boa noite, Fer. Boa noite, gente. Tchau, obrigada. Tchau.